Uma mineradora foi fechada no Brasil. O Estado diz que é ilegal. Qual é o motivo? O que essa mineradora fez para ter as suas máquinas apreendidas, o dono possivelmente preso? Nós vamos falar também sobre a mineração no mundo, que está em declínio. A mineração de Bitcoin está tendo prejuízos momentaneamente. A gente vai trocar uma ideia. Vamos falar onde está rolando a maior parte das minerações, né? Onde está rolando a maior parte da mineração no mundo. Para a gente começar, turma, eu quero mostrar isso aqui para você, onde a China é responsável hoje por 14% de toda a mineração de Bitcoin. Os Estados Unidos é onde mais se minera Bitcoin, com 37%, 15% a Rússia, bem empatadinho com a China, né? E outros países em destaque são Paraguai com 3,9%, Omã com 2,9%, Canadá também com quase 3%, e alguns outros países aqui, somando aqui 1,5%, 2% aqui, tá? Vale lembrar, turma, que em maio de 2021, quase 90% de toda a mineração acontecia na China. Só que o que aconteceu? A China foi lá, em 2021, com a alta crescente do Bitcoin naquele momento, foi lá proibir a mineração. E aí o hash rate cai, ou seja, a força computacional do Bitcoin cai. E o que aconteceu? Os mineradores fecharam sua operação na China e ou venderam suas máquinas, ou queimaram suas máquinas, ou mudaram para outros países. E, obviamente, eles mudaram para outros países, né? Então a turma foi para os Estados Unidos, que tinha menos de 5% da mineração, hoje tem quase 15%, né? Não, hoje tem 37%. Então tinha muito pouco, agora tem muito, é onde mais se minera, né? Foi para o Cazaquistão, foi para a Indonésia, foi para a Índia, foram para outros lugares. Muitos vieram para o Paraguai, tem até um pouquinho aqui no Brasil, tal. Então, a mineração, né, o produto mineração, ele vai mudando de lugar para lugar, dependendo da regulamentação, né? E aí, cara, a gente tem essa mineradora aqui no Brasil, que foi considerada ilegal e ela foi fechada, né? Matéria aqui do Cássio Gusson, que saiu ontem aqui para o Criptofácil, né? Aí olha só o que ele diz: a Polícia Militar fechou mais uma operação ilegal de mineração de Bitcoin no Brasil e ampliou a pressão sobre grupos que usam criptomoedas para cometer crimes. A ação realizada pelo 8º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá? Desmontou uma central clandestina instalada em bairros de Guarus e Travessão. Guarus, é assim que fala? Guarus, né? Guarus e Travessão, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. A operação aconteceu após denúncia anônima e resultou na prisão de uma pessoa, além de apreensão de drogas, dinheiro e equipamentos suspeitos. Quais são os equipamentos suspeitos? Possivelmente são as mineradoras, né? Isso aqui é uma ZIC, né? Uma máquina de mineração para um fim específico, né? Para oferecer força computacional. Aqui tem um dissipador de calor, né? Como é que chama? Uma ventoinha aqui, né? Para dissipar o calor. Esses tubos também são para dissipar o calor, né? Uma sala climatizada. Aqui tem alguns cabos de rede, alguma coisa assim, né? E basicamente, o que os caras estavam fazendo? Roubando a energia do poste. Né? Então, ao entrar na casa no bairro Eldorado, os policiais encontraram computadores interligados que formavam uma estrutura completa de mineração. Eles também localizaram outros 6 gabinetes instalados, tá? O que indica um uso contínuo dos aparelhos. No total, a equipe apreendeu um computador e um celular. Além disso, apreenderam 7 equipamentos de mineração. Devem ser esses aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São essas 7 ASICs aqui, tá? Várias fontes, 16 cabos de energia ligados irregularmente ao quadro, né? Sinal de furto de eletricidade. Então, possivelmente, esses caras estavam roubando energia do poste para poder minerar Bitcoin com custo muito próximo de zero, né? Porque se você não paga a luz, você bota lá, você climatiza, bota energia de graça, bota para minerar Bitcoin, você põe ar-condicionado, ou seja, você dissipa o calor e você não gasta praticamente nada, né? O teu custo de aquisição é somente das máquinas, que é bem caro, tá? A gente tá falando de máquinas, eu não sei se eles compraram novas, mas a gente tá falando de máquinas que custam aí, beiram aí 20 mil, 30 mil reais, tá? Então não é um equipamento barato. E aí você tem um equipamento, e eu nem sei se veio de formalista, né? Pode ter vindo do Paraguai sem pagar imposto, né? Eu digo formalista perante o Estado, tá? Perante o Estado. Então eles podem falar, cadê a nota fiscal disso aqui? Ah, não tem. Por quê? Provavelmente o cara comprou do Paraguai, né? Aí não pagou imposto de importação. E aí tá roubando sinal de eletricidade, né? Então, é por isso essa mineradora aqui, ela tá sendo fechada aqui no Brasil. E tem vários casos, tá? Ó, enquanto isso, autoridades brasileiras intensificam ações contra operações ilegais relacionadas a criptomoedas. Nessa semana, como reportou o Criptofácil,
grande ofensiva apreendeu cerca de 200 máquinas clandestinas de mineração em Bitcoin em vários estados. Maior apreensão ocorreu na Operação Endpoint, coordenada pelo GAECO do Ministério Público do Ceará e apoiada por equipes de Alagoas, Santa Catarina, Polícia Civil e Ministério da Justiça, né? Então, não é a primeira vez que acontece e não me parece que será a última, né? E aí, quando eles colocam máquinas clandestinas, é porque tá puxando energia? Porque o cara não abriu um CNPJ com 200 máquinas? Ou porque eles estão criando uma lei que não existe até agora de minerar Bitcoin e isso é proibido? Então, se for porque os caras estão roubando poste, beleza, o cara tá cometendo um crime de roubar energia. Agora, se o cara minera direitinho na sua casa, tem a entrada dessa máquina, na sua casa ou na sua empresa, paga a energia direitinho, não tem nenhuma gambiarra, isso não pode ser considerado ilegal, né? Então, eu só tenho ressalva nisso. Só porque a máquina de mineração, os caras estão entrando lá e confiscando, sem nenhuma lei. Não tem uma lei. Existe uma lei que você não pode minerar Bitcoin? Existe? Não existe. Então os caras estão entrando e foda-se, e pegando equipamento e foda-se, ou é por conta do roubo de energia? Aí, beleza. Se for por conta do roubo de energia, beleza, né? Então tá tipificado. Agora, usar a máquina de mineração, quer dizer, então eu sou um bandido, porque tem essa maquininha aqui que gasta 1 centavo de energia por mês, mas minera Bitcoin. Então eu sou um bandido por conta disso. Eu tô ilegal, eu tô fazendo mineração ilegal ou clandestina. Né? Questionável essa parte. E aí a gente vai para a segunda parte, ou terceira parte, né? Que é a força computacional do Bitcoin disparando, só que com menor lucro. Então, a atividade de mineração é um produto que os caras têm na rede Bitcoin, onde o cara exerce força computacional com aquelas máquinas ali que eu te mostrei, né? Geralmente são fazendas de Bitcoin, né? Galpões de Bitcoin, aquilo ali é bem pouquinho, 7 máquinas, né? Bem pouquinho. Você pega galpões ali com centenas, alguns com milhares de máquinas daquela, onde eles botam aquilo na energia, pagam energia, tudo direitinho, e então ele fornece força computacional para a rede e ganha uma recompensa quando ele acha um bloco. E o que está acontecendo agora? Como o hash rate subiu demais, eu abro aqui para vocês, ó, o CoinWars. Olha o hash rate como ele vem nas máximas, né? Acabou de bater máxima histórica dia 20 de setembro. 1.4 zettahashes, agora um pouquinho abaixo de 1 zettahashes. Um pouquinho abaixo de 1 zettahash. Mas olha a força computacional como sobe dia após dia, ano após ano. Lembra quando eu falei pra você que a China baniu a mineração em abril, maio de 2021? Foi aqui, ó. 90% do Bitcoin minerado era na China. A China baniu a mineração, caiu 50% da força computacional. Meses depois, a força computacional dobrou, triplicou, quadruplicou, multiplicou, né? Só qual que é o problema? A gente tá em topo histórico de força computacional, só que o preço do Bitcoin tá caindo. Então antes o cara chareava, né? Ele competia pela força computacional, vamos supor, com 100 caras. E o preço do Bitcoin tava em 126. Agora ele tá competindo com... Eu falei 100 caras, né? Ele competia com 100 caras e a força computacional... E o preço do Bitcoin tava em 126. Agora ele compete com 110 caras e o preço tá em 96, em 86, ou seja, o preço caiu bastante. Então, por esse motivo, tem muito minerador já que tá operando no vermelho. Mas isso é normal, tá? Isso é normal. Mineradores, eles operam de forma inteligente. Então, por exemplo, ele minera agora, que tá na baixa, ele não vende. Por quê? Porque ele tem gordura de quando ele vendeu, quando o Bitcoin custou para ele $20 mil, ele vendeu por 100, por exemplo. Então ele tem gordura e ele vai estocando o Bitcoin para vender posteriormente. E esse é um vetor de alta também do Bitcoin, tá, turma? Mineradores segurarem a sua produção para vender no futuro. O minerador também faz preço. Então quando começa, ele olha e fala assim, cara, vamos supor, tá me custando 80 mil para minerar um Bitcoin, o Bitcoin tá 86, eu não vou vender agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou segurar, ou seja, menos oferta de Bitcoin no mercado, e quando o Bitcoin subir, eu vendo. Porque ele tem que pagar a operação dele, fazer o lucro, etc, etc, né? Outra coisa que acontece, pouca gente fala, é o minerador ter um contrato futuro com alguma empresa ou com empresas de Bitcoin. Por exemplo, vai virar o ano agora e eu posso chegar para uma mineradora e falar, mineradora, tudo bem, tudo bem. Quantos Bitcoins você vai minerar em 2026, aproximado? Ah, cara, a gente estima que a gente vai minerar 100 Bitcoins, tá bom? Tá bom. Vamos fazer o seguinte... Posso comprar a tua produção de mineração do ano que vem inteiro? Eu posso comprar esse estimado 100 bitcoins que tu tem? Eu pago agora antecipado. A gente faz um contrato, eu antecipo no preço de agora.
e você vai me dando conforme você for minerando. Uma vez por semana você pinga pra mim até completar esses 100 bitcoins. E aí o que acontece? A mineradora, se ela estiver agora operando no lucro, ela garante a receita antecipada de 1 ano, e tudo que ela minerar é uma produção já vendida. Né? Existe contrato futuro de arroz, existe contrato futuro de soja, de tudo que você imagina. Isso é bom pro produtor, não é que é bom, isso pode ser bom pro produtor, que garante uma entrada fixa de dinheiro, e pro especulador que está comprando o feijão mais barato, ou nesse caso o Bitcoin mais barato, que ele entende que é mais barato, pode ser uma vantagem. Qual que é o problema pro especulador? Cara, se daqui 1 ano, quando ele me entregar o último Bitcoin, o Bitcoin tiver a 20, eu tive um baita de um prejuízo. Por quê? Porque eu comprei a 90 agora, 85 agora. E quando eu peguei, o meu preço médio tá em 70, ou seja, eu perdi dinheiro. E pro minerador pode ser bom. Então, contratos futuros, eles existem. Você não fica sabendo, porque são grandes contratos, mas eles existem. Existe o contrato futuro da mineração com empresas de mineração, né? Então, existem várias formas de receita do minerador e não necessariamente o minerador sai vendendo tudo que ele produz. Muitas vezes ele vende, mas muitas vezes ele cria um estoque. Ele vai criando estoque, o preço vai subindo, ele vai segurando. Quando ele acha que tá um preço bom, ele vende. Então, tem muito Bitcoin que foi vendido agora pelo minerador entre 100 e 126 mil dólares que os caras mineraram em 30, 40 mil dólares um ano e meio atrás. Os caras seguraram. Ou seja, o cara minerou com um custo de 30 mil dólares há 1 ano atrás e ele vendeu agora com um preço de 126. Ou seja, ele ganhou produzindo o Bitcoin e ainda ganhou na especulação do Bitcoin. Só que, obviamente, é uma faca de 2 gumes, né? Pode cair também, e se ele minerou a 30, ele pode ter que seja obrigado, porque ele precisa saldar a conta, etc., quando ele tá com 20, né? Tem isso também. Então, sempre é uma faca de 2 gumes. Mas não dá pra gente negar que o minerador também faz preço. Não tô dizendo que é o maior influenciador no preço, mas o minerador também faz preço. E a gente sabe que existem momentos que as mineradoras seguram o Bitcoin e momentos que elas soltam, momentos que elas seguram e momentos que elas soltam. Esse é o momento que, possivelmente, as mineradoras vão começar a segurar. Por quê? Porque elas estão sem lucro. Elas estão minerando praticamente no 0 a 0 com o custo do Bitcoin. Então, para minerar um Bitcoin hoje custa 80, 85, o preço está 87, praticamente não tem lucro. Então, eu vou segurar a onda e vender quando eu tiver, talvez, um lucro. Certo? Então, é assim que funciona também a mineração de Bitcoin, né? A especulação na mineração de Bitcoin. Já aproveita, já se inscreve aqui no canal todos os dias, às 8h30 da manhã. Nós temos live, né, de segunda a sexta aqui no canal Bitnada, então já se inscreve aí.